Olá, meus queridos e estimados alunos, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje irei dar continuidade ao nosso projeto de leitura dos livros políticos para 2021, onde há 2 semanas atrás eu converso com vocês aos sábados aqui a respeito do livro do professor Bolívar Lamonnier, Liberais e Antiliberais, a luta ideológica de nosso tempo. Nessa aula de hoje nós iremos ver o capítulo de número 2, chamado Ideologia e Realidade, Ídolos da Caverna. Só lembrando a todos vocês que aqui estão, que os 2 vídeos anteriores já estão disponíveis aqui mesmo no Livros e etc. Eu vou deixar na descrição e é fundamental e é imprescindível que você assista os 2 vídeos anteriores. O primeiro eu fiz a respeito da introdução e o primeiro vídeo abordando especificamente o capítulo número 1 a respeito do homus político, do ídolo da tribo. Só lembrando que todo esse mês de abril nós iremos estudar tão somente a referida obra. E claro, fica sempre a recomendação para aqueles que assim desejarem adquirirem a cópia física no link também disponível aqui através da Amazon. Por melhor, por mais clara e elucidativa que possa ser a minha aula, eu sempre faço a recomendação a todos os meus alunos que adquiram a obra física quando possível. Pois bem, sem mais delongas, é válido pontuar que, se você é novo no canal, por favor, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações. Se gostar do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha. Enfim, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. E esse trabalho literário e intelectual que tanto eu quanto a minha esposa desenvolvemos aqui no YouTube. Pois bem, sem mais delongas e findados os avisos paroquiais, vamos ao tema central da nossa aula. É válido pontuar, antes de mais nada, meus queridos e estimados alunos, que a estrutura com a qual o professor Bolívar Lamonnier utiliza-se aqui na sua obra é tendo como base um dos escritos mais importantes do filósofo inglês Francis Bacon, publicado, se não me falha a memória, lá no início do século XVII, em 1620, para ser mais exato, que é justamente a sua obra chamada Novum Organum, onde o filósofo inglês Francis Bacon apresenta uma estrutura hermenêutica tendo como base os ídolos, Ídolo da tribo, que foi aquele que nós vimos na aula passada, que é justamente aquela ideia de que o indivíduo ele é influenciado pelo meio cujo qual ele está presente, e também ele tenta influenciar em certa medida a sociedade ao seu redor, e ele tende a seguir comportamentos tribais, mas não necessariamente isso se aplica a todas as pessoas, tal como, por exemplo, os liberais preconizam ao defender a filosofia liberal de que os indivíduos, por mais, digamos assim, direcionados a adotar certos comportamentos, vez ou outra, um indivíduo pode não necessariamente seguir o comportamento da tribo. Ao contrário, por exemplo, dos regimes antiliberais, o marxismo e o fascismo, que acreditam que todos os indivíduos seguem o mesmo desejo, seguem o mesmo ímpeto, por exemplo, revolucionário, defendido em certa medida, em grandíssima medida, pelos revolucionários, tanto de ordem marxista quanto de ordem fascistas. E hoje nós iremos ver o capítulo de número 2, capítulo esse chamado Ideologia e Realidade, onde o professor Bolívar vai nos trazer a reflexão de mais uma vez a respeito de um dos ídolos do Francis Bacon, chamado Os Ídolos da Caverna. E aqui sim, certamente é uma paráfrase, uma adaptação da própria alegoria do Platão, a alegoria da caverna, que se você não conhece, durante essa nossa aula eu vou falar brevemente sobre ela, mas eu recomendo também, eu vou deixar aqui na descrição desse mesmo vídeo, um vídeo curtíssimo de 4 ou 5 minutos a respeito da alegoria da caverna de Platão, pois eu não vou me aprofundar nessa alegoria em si mesmo, mas claro, na medida do possível, durante essa nossa aula eu vou trazer alguns pontos centrais a respeito desse grande pensamento compartilhado a nós pelo filósofo grego Platão. Pois bem, é válido, antes de mais nada, lembrar a vocês qual é a visão do Francis Bacon acerca do ídolo da caverna, quando o Francis Bacon diz exatamente o seguinte, abre aspas, ou 2 pontos, perdão, noções que de início nos parecem acertadas, mas que um exame cuidadoso revela serem meras aparências ou imagens do senso comum, transmitidas de geração em geração pelas crendices costumeiras de nosso entorno social e assimiladas pelo convívio com a família e a aldeia. Desse segundo ídolo, são tributárias as contraposições entre aparência e essência, ideologia e realidade, falso e verdadeiro, cabendo lembrar aqui o persistente debate político e sociológico sobre a função das ideologias nos países periféricos. Então é justamente a respeito dos países periféricos que o professor Bolívar Lamonnier vai discorrer nesse segundo capítulo. Mas notem que aqui já temos, em alto e bom som, uma referência direta à alegoria da caverna do filósofo grego Platão, no sentido de que, em brevíssimas palavras, é aquela ideia de um indivíduo
que está olhando para uma parede, no caso dentro de uma caverna, onde ele vê tão somente sombras do lado de fora a respeito das ideologias, a respeito das ideias, porque justamente ele tem receio de sair dessa caverna e conhecer o mundo lá fora. Então ele sente-se simplesmente impelido a acreditar nas ideias que são apresentadas a ele através, por exemplo, dos ideólogos, através dos intelectuais e dos academicistas, sem necessariamente ter a coragem, o ímpeto de se levantar e sair dessa escuridão momentânea e conhecer realmente, à luz dos fatos, aquela ideologia cuja qual ele tem uma visão superficial, uma visão sombreada, tal como a figura lá do personagem na alegoria de Platão, na alegoria da caverna de Platão. E nesse segundo capítulo, o professor Bolívar inicia-se dizendo exatamente o seguinte, permitam-me ler na íntegra para que vocês possam compreender qual será o caminho trilhado nesse segundo capítulo em si. Abre aspas. A segunda injunção de Bacon é não nos fiarmos demais nas primeiras impressões, que podem ser simples aparências. Na alegoria platônica da caverna, as figuras que se podiam ver de dentro para fora eram imagens do senso comum, juízos formados a partir de meras convenções ou percepções do dia a dia, percepções ou crenças que nos impedem de apreender a verdadeira realidade. A esta, só é possível chegar ascendendo, degrau por degrau, ao conhecimento verdadeiro. Consubstanciada principalmente no positivismo de Auguste Comte e no marxismo, a linha platônica de pensamento postula um reino de aparência, ilusão e opacidade, que só pode ser desfeito pelo conhecimento científico e pelo exercício da razão filosófica. O sujeito do discurso contrapõe a aparência à realidade, a percepção dos outros à sua própria, como se a teoria lhe facultasse o acesso à verdade absoluta. 2 pontos dessa fala, dessa escrita do Bolívar, fazendo referência, claro, não tão somente ao pensamento do Francis Bacon na obra Novum Organum, de 1620, como também a própria alegoria da caverna de Platão, me chamam a atenção e eu quero explicar em miúdos, quando o professor diz o seguinte, abre aspas, a esta só é possível chegar ascendendo degrau por degrau ao conhecimento verdadeiro. Ou seja, que muitas pessoas, tal como o indivíduo lá na caverna da alegoria de Platão, preferem tão somente ficar imersos nessa escuridão do que simplesmente sair da caverna e conhecer o mundo lá fora. Então compram-se as ideias, compram-se essas ideologias e essas vãs filosofias através de ideólogos, academicistas, intelectuais que não necessariamente estão em busca da verdade, ou seja, eles falseiam a verdade e transmitem a você tão somente o sombreado dessas ideologias nefastas, tal como, por exemplo, o fascismo e o marxismo, enquanto que em em contraposição, os liberais defendem o que? A busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, de conhecer antes de criticar. E no ponto final ainda dessa mesma página, o professor vai dizer o seguinte, o sujeito do discurso contrapõe a aparência à realidade, a percepção dos outros à sua própria. Ou seja, os ideólogos, os academicistas, os intelectuais de esquerda ou de regimes antiliberais, tal como o marxismo e o fascismo, eles tentam justamente colocar a sua visão do mundo, né? Incutir a sua visão do mundo nas pessoas ao seu redor, sem considerar que essas pessoas têm vivências distintas, vivências únicas. E aí ele continua, o professor Bolívar, como se a teoria lhe facultasse o acesso à verdade absoluta. Devemos lembrar que uma teoria desconexa ou desconectada da prática, ela não se sustenta por si mesma. Tanto é verdade que, mais uma vez, trazendo como base as experiências socialistas do início do século XX, você há de perceber que, por mais bela, por mais floreada que pareciam e eram, de certa forma, essas teorias antiliberais, esses regimes antiliberais marxistas e fascistas, na vida prática, na praxis, todos eles se mostraram totalmente contraditórios às suas próprias teorias em si mesmo. Então, posso dar aqui um exemplo. Na União Soviética, o que se dizia da Revolução dos Bolcheviques? Queria igualar todo mundo, que não teriam mais as classes burguesas. Todavia, ao final e à queda e ao colapso do regime soviético, especificamente falando ali em 1888, 89, especificamente com a queda do Muro de Berlim, o que se percebeu foi a quantidade eminente de centenas de milionários que surgiram pós-queda do regime soviético. Ou seja, se os bolcheviques chegaram ao poder dizendo que queriam acabar com a ideia de classes superiores, classes inferiores,
como se justifica justamente o surgimento e o aparecimento de centenas de milionários na União Soviética. Então vocês percebem essa incongruência, essa falibilidade dos regimes antiliberais em associar a sua teoria com a prática. É por isso que muitos deles fogem tão somente e fogem em grandíssima medida do debate público ou da praticidade das suas teorias. E o professor Bolívar, mais adiante, e aí ele vai trazer, claro, fazer associações com as nações periféricas, cuja qual incluímos aqui, claro, a nossa própria nação brasileira, que é considerado uma nação de terceiro mundo em desenvolvimento constante, desde quando eu me entendo por gente que o Brasil caminha rumo a ser o país do futuro. Pois, devemos lembrar que o marxismo enxerga a evolução do mundo, né, através de um caráter histórico do embate, da luta de classes, entre as classes mais favorecidas com as classes menos favorecidas. E, em certa medida, esses mesmos marxistas e fascistas tecem críticas aguerridas e voluptuosas aos outros regimes, aos regimes liberais ou até mesmo outros regimes de organização social, por exemplo, como a própria ideia do parlamentarismo, por dizer que elas são ideias europeias e que elas não se aplicam a esses países periféricos, tal como o Brasil. Mas a pergunta que o professor Bolívar faz, e eu compartilho com vocês, meus queridos e estimados alunos. Se os regimes liberais, as ideias liberais, por exemplo, do parlamentarismo, são ideias europeias e por isso elas não se adequam ao tecido social do Brasil de nações periféricas, por que a ideia marxista e a ideia fascista do positivismo francês, que também são ideias europeias, essas se aplicam ao sistema ou ao país periférico da nossa nação? Então percebem mais uma vez a incongruência desses teóricos antiliberais? Quer dizer, eles criticam os regimes liberais, as ideias liberais, por serem externas à própria condição da nação brasileira. Mas ao mesmo tempo que defendem também ideologias que também são externas à própria condição brasileira, tanto como o marxismo como o fascismo, que tem o seu berço na Europa. Então, o marxismo e o positivismo também deveriam ser criticados, tal como os regimes liberais são criticados pelos marxistas, mas não são, pois eles endeusam e louvam justamente esses próprios regimes antiliberais. Tanto é verdade que, se vocês forem observar, meus queridos e estimados alunos, o professor Bolívar não faz essa reflexão aqui, mas eu compartilho a vocês, deixei até aqui na tela do computador para que vocês possam conhecer, quando o Karl Marx veio a falecer em março de 1883, pouquíssimas pessoas estiveram presentes no enterro do Karl Marx, um dos grandes pensadores, um dos grandes intelectuais do pensamento marxista, e o Engels, o Friedrich Engels, o maior parceiro intelectual do Marx em levar as ideias marxistas adiante e as ideias socialistas, leu em frente ao túmulo o seguinte discurso, que eu vou resumir, que tem uma passagem que é muito elucidativa a respeito disso aqui que nós estamos falando, que é justamente essa ideia com a qual os marxistas têm a respeito do mundo, que se você não é proletário, por exemplo, que se você é proletário, você não pode pensar como um burguês, pois os marxistas, segundo a ótica dos revolucionários e daquelas pessoas que defendem as ideias antiliberais, todo proletário deveria ser a favor da revolução. Coisa essa que nós vimos que não é verdade na aula anterior, quando eu falei a vocês a respeito dos ídolos das tribos. Mas voltando ainda sobre o túmulo, sobre a leitura que o Engels fez de um discurso acalorado e apaixonado sobre o Karl Marx, ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, lembrando que é Engels falando sobre Marx no túmulo, no enterro do Karl Marx. Abre aspas. Assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da natureza orgânica, descobriu Marx a lei do desenvolvimento da história humana. O simples facto, até aqui encoberto sobre pululâncias ideológicas, de que os homens, antes do mais, têm primeiro que comer, beber, abrigar-se e vestir-se, antes de se poderem entregar à política, à ciência, à arte e à religião. Ou seja, em resumo, em miúdos, o que o Engels está dizendo, fazendo referência à obra do Karl Marx, é que os marxistas, os revolucionários e os antiliberais descobriram justamente o motivo pelo qual umas nações se desenvolvem e outras não, que é justamente essa ideia do conflito, da luta, do embate de classes. O que talvez vocês hão de concordar, tendo como base essas nossas reflexões a respeito do livro do professor Bolívar, é que não faz sentido pensar dessa forma, pois a história ela se desenvolve não necessariamente seguindo preceitos anteriores. A história caminha seguindo o seu próprio caminho. E para além disso, é válido pontuar, não sou aqui um historiador, mas acredito que
se algum historiador estiver me assistindo nesse momento, talvez há de concordar comigo, que a história ela é contada dos mais variados espectros, das mais variadas óticas, a depender de quem é o vencedor, a depender de quem é o perdedor. Que, de certa forma, essa ideia de contar a história tendo como base vencedores e perdedores, ela por si só já é marxista. Já é justamente essa luta constante de classes entre mais favorecidos e menos favorecidos. Quando, na verdade, a história, tal como do mundo, como nós conhecemos, não pode ser limitada tão somente a essa visão mesquinha e essa visão objetivista dos fatos históricos. A história ela é subjetivista, depende muito da ótica de quem está observando. O ponto é, os marxistas criticam aquelas pessoas, aqueles proletários que não compram essa ideia, essa paixão revolucionária, esse ímpeto revolucionário, como sendo esses reféns da ideologia liberal. Mas notem e observem vocês o seguinte, que mesmo com as inúmeras rupturas políticas da época militar, especificamente falando do Brasil, já que é o país periférico cujo qual o professor Bolívar faz referência, o liberalismo em nosso país, malgradado, claro, proporções que nós devemos, claro, colocar aqui na balança, o liberalismo sempre continua a existir em nosso país, mesmo nos regimes mais autoritários que vocês possam imaginar. Todavia, não quer dizer isso que esses regimes em si, a não apagar a chama do liberalismo, eles eram liberais em si mesmos. Não eram, pois, como a história do mundo comprova, especificamente falando depois do golpe republicano de 1889 e até os dias atuais, o que nós temos são constantes golpes em cima de golpe, por assim dizer, golpes institucionais e novas constituições sendo construídas, mas todas elas carregando o mesmo caráter positivista, o mesmo caráter marxista no âmago dessas próprias constituições. Então, assim, a evolução, segundo a evolução da história, do desenvolvimento da sociedade, segundo a ótica liberal, ela é lenta, difícil, mas ela é, acima de tudo, a construção da democracia representativa. Então, assim, os liberais compreendem, ao contrário dos antiliberais, que o desenvolvimento da sociedade ele deve ser feito com base à luz da razão, e não tão somente com essas imagens sombreadas dessas ideologias antiliberais que nos são apresentadas. Então, assim, aquela discussão eterna se a ditadura militar é de direita ou de esquerda, essa é uma discussão que o Bolívar não se prende a ela, mas eu posso contribuir aqui, a todos vocês que me assistem, que essa discussão, se a ditadura era de direita ou de esquerda, eu posso dizer o seguinte, que a ditadura militar, ela certamente tinha um caráter protofascista, um caráter marxista em certa medida por conta do agigantamento do Estado, tal como os militares preconizavam ao instituir a própria República Federativa do Brasil, tendo como base, claro, esses ideais militares que têm como base justamente o positivismo de um revolucionário francês, Auguste Comte. Ou seja, os mesmos marxistas que criticam os liberais, já que essas ideias liberais, segundo a ótica deles, são externas à nação do Brasil, são os mesmos que defendem essas ideias marxistas, essas ideias de cunho europeu, que surgem do berço da Europa, né? Então, eu diria que essa discussão se a ditadura militar é de direita ou de esquerda, eu acho ela um tanto quanto, digamos, inócua. A ditadura militar, ela tem seus nuances políticos, espectros ideológicos, que podem ir tanto de um lado da balança política, como também do outro. Então, a meu ver, não é algo que deva, pelo menos não nesse momento e não nessa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, demandar uma grande energia de buscarmos entender e compreender essa questão. Agora, na página 53, e eu caminho aqui para a conclusão definitiva dessa nossa aula de hoje, o professor Bolívar vai dizer exatamente o seguinte, que, abre aspas, a pedra de toque do holismo antiliberal é a contestação de toda construção institucional deliberada como um enxerto artificial num todo que se teria constituído organicamente ao longo dos séculos. Ou seja, os liberais compreendem que a história do mundo ela se desenvolve tendo como norte central vários nuances e a participação de vários personagens históricos. Diferente dos marxistas que encaram o desenvolvimento da história tão somente tendo como base duas classes, a classe dos burgueses e dos proletários, a classe dos plebeus e dos monarcas. Sempre esse contraste, essa oposição entre favorecido e menos favorecido. E os liberais compreendem justamente de uma forma totalmente distinta, quando eles pensam da seguinte forma, segundo o professor Bolívar, e eu como um estudioso liberal clássico concordo com essa afirmação do professor, quando ele diz exatamente o seguinte, abre aspas, esse modo de pensar fundado em disjuntivas hipostasiadas é rigorosamente incompatível com a epistemologia liberal.
avesso à ideia de um todo histórico pairando acima dos indivíduos e grupos reais. O liberalismo afasta-se da contraposição platônica entre opacidade e transparência, rejeitando também a pretensão marxista-historicista de conhecer antecipadamente o curso futuro da história. O liberalismo enfatiza a incerteza, o conhecimento por aproximações sucessivas e a multiplicidade das percepções possíveis de uma mesma realidade. Ou seja, os liberais trabalham justamente naquilo que nós conhecemos da tentativa e o erro, enquanto que os marxistas não. É justamente destruir tudo para começar uma nova sociedade, né? Então, bom, notem mais uma vez aqui a contradição eminente e iminente entre os regimes liberais e antiliberais, tendo como base essa ideia dos ídolos da caverna. Pois, para o liberal, a história do mundo é justamente um processo contínuo de descobrimento de práticas melhores e abandono daquelas práticas que são ruins ou que são danosas ao próprio desenvolvimento do tecido social, por assim dizer. E aí, mais adiante, o professor Bolívar, para concluir, vai falar sobre o golpe republicano em nosso país de 1889, que, segundo a ótica do professor, isso foi confirmado mais ainda em 1891 com a primeira Constituição Republicana, que ela era, segundo o professor Bolívar, proto-fascista, pois ela justamente limitava os poderes do povo, a participação popular e direcionava o poder para os dirigentes partidários. Tal como isso acontece, óbvio, no regime fascista, mas também em certa medida acontece nos regimes marxistas. Pois no regime marxista quem comanda a nação são justamente o quê? O Politburo, o órgão central do partido revolucionário, marxista, socialista, comunista, como vocês queiram preferir. Além disso, claro, o professor Bolívar conclui trazendo a própria questão da escravidão em nosso país, quando ele vai fazer uma associação, ou melhor dizendo, ele vai compartilhar conosco a diferença entre esse processo do fim da escravidão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da América, quando alguns revolucionários criticavam os liberais brasileiros justamente por eles quererem tão somente o fim da abolição e não se preocuparem com a ascensão social desses escravos, o que não é verdade, pois o próprio Bolívar nos lembra de um discurso assim fantástico, proferido pelo Rui Barbosa em 1919. Lembrando, Rui Barbosa candidatou-se a presidente do Brasil em 1910, na campanha civilista, ou seja, a ideia de levar civis ao poder, mas infelizmente ele não teve sucesso na sua candidatura à presidência, perdendo justamente o posto para um outro marechal, ou seja, para um indivíduo da ordem militar que acabou por ganhar e acabou por ocupar a presidência da nossa nação. Quando o Rui Barbosa, já naquele discurso, defendia que liberar os escravos ao nosso país, liberar os escravos de nosso país sem preocupar-se em primeiro lugar e em demasia e em primeira instância com a ascensão desse mesmo negro na sociedade brasileira é algo tão perigoso quanto deixar que a escravidão continue a existir. Essa, em brevíssimas palavras, fazendo uma paráfrase do discurso do Rui Barbosa. Ou seja, essa ideia de que as ideias liberais estão fora do lugar do Brasil, ou seja, que não pertencem à nossa nação, ela não se justifica em certa medida porque os marxistas e os fascistas utilizam justamente de ideias que não são oriundas da nação brasileira para justamente incutir, germinar, enraizar e cultivar essas ideias no seio da sociedade brasileira. Essa é a reflexão que o Bolívar nos traz. Se as ideias marxistas, as ideias fascistas devem ser analisadas e estudadas, segundo os próprios intelectuais afirmam, para que elas sejam colocadas em prática na nossa nação, por que não estudarmos também as ideias de cunho liberal, as ideias dos regimes liberais? Essa é a reflexão que o Bolívar nos convida a fazer. E assim eu concluo, meus queridos e estimados alunos, essa nossa aula de hoje, tendo como base o segundo capítulo do livro do professor Bolívar Lagunier, Liberais e Antiliberais. Espero que vocês tenham gostado. Na medida do possível, eu tentei transparecer da maneira mais lúcida e clara e transparente possível o conteúdo que é profundo, é profundíssimo, do professor Bolívar nesse livro. E assim concluo essa nossa terceira aula de hoje, convidando vocês, claro, a nos encontrarmos mais uma vez na semana seguinte, onde nós iremos ver o capítulo de número 3, onde o professor Bolívar vai escrever sobre identificação, recriação e purificação, ídolos do teatro. Pois bem, se você gostou do conteúdo, por favor, considere deixar seu like, comentar e compartilhar. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, meus queridos e estimados alunos. Tchau, tchau, pessoal.